Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do YouTube do Dedicação Delta. Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora aqui do DD. E hoje eu trouxe uma jurisprudência que, quando eu li, eu achei cara de prova, principalmente de prova discursiva, que você vai ter que ali colocar os fundamentos da decisão. Bom, antes de começar nosso vídeo, eu peço o seu like, as sugestões aqui nos comentários sobre vídeos para as próximas aulas, né? O que vocês querem que a gente traga de conteúdo. E se inscrevam aqui no canal, sempre, toda semana tem muito conteúdo para vocês que estudam para as carreiras policiais. Bom, a jurisprudência que eu escolhi hoje para trazer, que eu achei com cara de prova, ela foi publicada no informativo 796 do STJ e versa sobre a inspeção de segurança, que seria uma forma de busca por ser questões de segurança, e ali uma diferença com a busca lá do Código de Processo Penal, com a busca pessoal. Então, a sexta turma decidiu, como destaque, que a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros de ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tem natureza administrativa e prescinde de fundada suspeita. Então, dispensa fundada suspeita. Essa jurisprudência ela é muito rica para a parte de processo penal ali, tanto de provas, né, como até a parte de inviolabilidade de garantias das pessoas, da privacidade, e a gente vai dar uma olhadinha nesse caso concreto agora. Bom, houve, né, antes da gente entrar nos tópicos, o que aconteceu? Houve uma inspeção, né, aleatória ali, pela PRF, num ônibus de transporte interestadual. E aí, uma pessoa demonstrou nervosismo, né, quando essa busca estava sendo feita e foi escolhida para ser inspecionada a sua bagagem. Dentro da bagagem havia certa quantia de substância entorpecente, ali de maconha, e essa pessoa estava acompanhada de um adolescente, o que gerou a prisão em flagrante por tráfico de drogas com as causas de aumento do artigo 40, ali referente ao transporte interestadual de um estado a outro, e também por estar, né, utilizando de adolescente, né, são os incisos 5 e 6 do artigo 40, então, tráfico com as causas de aumento de pena. E aí, eu trouxe aqui esses artigos porque essas causas de aumento caem muito em provas. Então, o artigo 36 da Lei de Drogas, né, 11.343, traz o crime de tráfico de drogas, e o artigo 40, as causas de aumento. Então, as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se, inciso 5º, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre entes e o Distrito Federal, e o 6º, sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Bom, durante a aula eu vou trazendo alguns links aqui de temas que caem recorrentemente em provas de carreiras policiais para a gente dar uma rememorada. E um tema é essa parte do tráfico de drogas ali, tanto o artigo 33 quanto as causas de aumento. E quanto à causa de aumento do inciso 5º ali do artigo 40, eu trouxe essa súmula para a gente lembrar. A súmula 587 do STJ. Para incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º da Lei 11.343, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Então, essa súmula também despenca. Então, não é necessário que se faça a efetiva transposição de fronteiras. Basta ali, como no caso concreto, o agente ele foi pego dentro de um ônibus interestadual, então, fazendo esse percurso, esse trajeto que já fez incidir a majorante, tá? Então, no caso concreto, foi isso. A defesa alegou que não havia fundada suspeita para fazer essa busca, né? Então, fundamentou a sua defesa no artigo 244 do Código de Processo Penal, que assim dispõe. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Então, para a defesa, faltou essa fundada suspeita, porque foi baseada apenas no nervosismo daquele que estava dentro do transporte, né? E ainda não existia ali foi uma inspeção aleatória, né? Não existia essa fundada suspeita de que havia algum ilícito ali. Inclusive, a defesa trouxe uma importante decisão do STJ na fundamentação,
esse entendimento do STJ, da sexta turma, de que a mera alegação genérica de atitude suspeita é insuficiente para a ilicitude da busca pessoal. Inclusive, há diversos entendimentos que o nervosismo, essa atitude suspeita, elas não preenchem o exigido, aquele mínimo exigido que caracteriza a fundada suspeita. Bom, o que o STJ decidiu nesse caso concreto? Em que pese essa jurisprudência se aplicar nas buscas processuais penais, ela não se aplica nas buscas administrativas ou por questões de segurança. E o que são essas inspeções de segurança, né? A gente vai ver agora, porque é o ponto central da nossa aula. O STJ entendeu o seguinte, vamos para os fundamentos. Eu trouxe 3 pontos que esse julgado aqui, ele delimitou que se cair esse entendimento numa questão discursiva, a gente tem que colocar esses 3 pontos que com certeza estarão no espelho. Então, vamos entender bem certinho. O primeiro ponto que eu trouxe é a distinção entre a busca pessoal de natureza processual penal, que é aquela do artigo 244 que a gente leu, e as buscas por razões de segurança, também chamadas de inspeções de segurança. Bom, o STJ pontuou que para entender esse julgado é necessário fazer a distinção entre essas duas buscas, elas não são a mesma coisa. Esses procedimentos ali de inspeção de segurança, eles não têm a natureza processual penal, então eles dispensam a fundada suspeita. Então, a denominada busca pessoal por razões de segurança ou inspeção de segurança ocorre rotineiramente em aeroportos, rodoviárias, prédios públicos, eventos festivos, locais em que há grande circulação de pessoas, em consequência, necessidade de zelar pela integridade física dos usuários, bem como pela segurança dos serviços e instalações. Então, quando a gente vai num estádio de futebol, por exemplo, numa festa que a gente é revistado, essa revista é uma busca por questões de segurança, ela não é uma busca pessoal fundamentada lá no artigo 244 do CPP. Nesse caso, né, embora tenha semelhanças, então o STJ trouxe aqui a semelhança de que envolve uma restrição a direito fundamental, porque você tem ali uma violabilidade, vamos dizer, uma restrição ao seu direito de privacidade, de intimidade, até de locomoção, né? Porque você vai se submeter àquela busca e caso não, no caso da busca por razões de segurança, caso você não queira se submeter, você vai estar impedido de ingressar nesses locais de grande circulação. E essas buscas, ambas, podem ser alvos de controle judicial a posteriori, ou seja, depois de realizadas, pode ser que no juízo, né, na parte judicial, se faça um controle sobre a razoabilidade daquela medida. Mas a diferença principal que o STJ traz é a faculdade de se submeter a uma busca por razões de segurança. Então, se você não quiser se submeter a essa busca, por exemplo, quando você vai no estádio de futebol, você vai ser impedido de usufruir daquele evento, da mesma forma que num transporte público. Se você não se submeter ali, digamos, num aeroporto, a uma inspeção de segurança, à revista, ao raio-x, você não vai poder embarcar. É uma faculdade que você tem, de não se submeter, mas você também não usufrui o serviço. Já na busca pessoal lá do CPP, ela é imperativa. Se tiver essa fundada suspeita, você tem que se submeter a essa busca. E aqui eu trouxe uma palavra ali que vai ter que ser colocada na sua prova. Então, há um aspecto de contratualidade nessa busca por razões de segurança, pois a recusa a se submeter à inspeção apenas irá obstar o acesso ao serviço ou transporte coletivo. Então, a medida de segurança dissuasória da prática de ilícitos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é essa distinção entre as duas buscas. Passando para o segundo ponto, possibilidade de execução da inspeção de segurança por agentes privados e públicos. Bom, o STJ trouxe como exemplo a questão ali dos aeroportos, que o Brasil ele é signatário da Convenção da Organização Internacional de Aviação Civil, em que essas questões de segurança, elas são delegadas, né, essa inspeção é delegada para agentes privados, né, então o operador do aeródromo, sob supervisão da Polícia Federal. Então há uma questão ali subsidiária, uma atribuição subsidiária e complementar da polícia nesses casos. Mas a delegação, né, ela é executada por um agente privado da segurança dos aeroportos. Então, o STJ ele entendeu
que se pode atribuir, né, se pode delegar essa inspeção de segurança para um agente privado, com mais razão deve-se delegar também para agentes públicos, né, para as polícias. Então, no caso do nosso caso concreto ali, a PRF fez uma inspeção de segurança, ela é uma polícia, um agente público. Então, se lá no aeroporto, se no caso na rodoviária, pode-se fazer essa inspeção, né, antes de ingressar no ônibus, por exemplo, com mais razão a PRF também pode, né, que é um agente público treinado, pode fazer essa inspeção também, da mesma forma que o agente privado. Então, da mesma forma que um agente privado vai ter o controle judicial, o agente público também vai ter um controle judicial a posteriori, sobre a medida. E, por fim, a gente tem que colocar que essa busca, por razões de segurança, ela tem natureza administrativa, ela não tem natureza processual penal, como a do artigo 244 do CPP. A gente tem que lembrar daquela palavrinha da contratualidade. Então, o STJ concluiu, nesse caso, que a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros de ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve natureza administrativa, ou seja, não se deu como busca pessoal de natureza processual penal. E, portanto, aqui, muito importante, a característica de ter essa natureza administrativa, ela prescindiria de fundada suspeita. Então, prescinde fundada suspeita. Se a bagagem dos passageiros poderia ser submetida a uma inspeção aleatória na rodoviária ou no aeroporto, passando por um raio-x ou inspeção manual, sem qualquer prévia indicação de suspeita, né, como a gente vê quando vai viajar, que às vezes uma pessoa ela é aleatoriamente selecionada para fazer uma inspeção mais minuciosa, não há razão para questionar a legalidade da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais que atuaram no contexto fático de inspeção de segurança. Então, gente, esses 3 pontos são muito importantes deste julgado. Distinguir essas duas espécies de buscas, colocar ali que a natureza administrativa dessa busca por inspeção de segurança e que ela pode ser feita tanto por agentes privados quanto por agentes públicos. Essa questão tem cara de prova discursiva. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Bons estudos, estamos juntos!